Oi, professores! Tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Balé Bela, um canal especialmente para vocês, professores. E hoje nós iremos falar nesta aula sobre balé infantil. É o balé de idade de 4 e 5 anos. Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E vamos especificar várias coisas, vários temas importantes para passar para esse nível. Então vamos falar sobre ludicidade, vamos falar 7 tópicos importantíssimos para vocês trabalharem nessa fase, que é sociabilidade, disciplina, atenção, memória, criatividade, coordenação motora e ritmo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e entre outras coisas que eu achei importante para passar para vocês. Então é sobre o plano de aula para balé infantil. Então eu vou começar falando sobre uma parte muito importante. Por que a gente deve começar as aulas de balé com essa idade, entre 4 e 5 anos de idade? Antes de mais nada, tem que pensar que a parte física da criança, musculatura, tendão, osso, parte dos ossos, parte mental, social, é muito pequena ainda, muito básica ainda para essa idade. Então tem que ser muito bem passado, treinado para esse tipo de criança, para esse tipo de idade. Por isso que eu, Isadora, particularmente, não indico começar o balé antes dessa idade, porque o trabalho seria outro. Não tem como a gente passar a parte técnica do balé para esse tipo de criança, devidamente a esse tipo de formação física e mental, que são muito bebês ainda, entenderam? E por que realmente que não deve começar antes? Não julgo, não falo em questão de professores que começam a dar aula antes dessa idade. Ok, se faz um trabalho bem feito, se faz um trabalho específico para essa idade, ótimo. Mas eu nunca trabalhei com crianças abaixo de 4 anos de idade. Então vou falar aqui, eu, lógico, com meu caderninho, para passar para vocês tudo bem detalhado, bem específico. Então eu vou gravar esse vídeo e daqui uma semana mais ou menos eu solto a segunda parte. Então vamos lá. Por que não devemos realmente começar antes dos 4, 5 anos? A estrutura física, mental, psicológica ainda não está totalmente formada. Você tem que pensar que as crianças ainda nem foram para a escola. Então, assim, para você trabalhar esse tipo de sociabilidade, esse tipo de trabalho físico é muito restrito, entenderam? Então, vamos lá. A parte física, a musculatura, os tendões, os ossos ainda não estão formados. É tudo muito molinho. Então, tem que ter muito cuidado para trabalhar. Até mesmo com essa idade, 4, 5 anos, tem que ter muito cuidado para trabalhar com esse tipo de criança. Mentalmente e psicologicamente, a formação de valores entre certo e errado da criança, ela ainda não teve, porque ela ainda não teve experiências para determinar isso. Então é muito importante vocês passarem isso para as crianças, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Isso tudo a gente trabalha desde o princípio, desde o comecinho nas aulas de balé. E todas essas questões que elas ainda não aprenderam não é suficiente ainda para ela ter uma formação de opinião. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com esse tipo de criança. Esse começo do balé clássico é muito específico e tem que ter muito cuidado, tá?
Vamos falar sobre duração da aula. A aula de balé infantil, eu sempre coloquei como 50 minutos. Não 1 hora, porque 1 hora eu acho muito para elas são muito pequenas ainda. E a aula é muito específica, vocês vão ver aqui no segundo vídeo mais detalhado também. Então eu coloco 10 minutos para começar a aula, que é aquela parte que a criança chega, até que você situa a criança na aula, até que você situa a criança na sala, faz com que ela preste atenção, então isso é muito importante. Aí eu uso 30 minutos para as atividades real, atividade que vai desenvolver a criança com exercícios, passos, brincadeiras, isso tudo. E mais 10 minutos para o encerramento. Então esses 50 minutos corrido de uma aula para balé infantil. Como que a gente deve desenvolver uma aula de balé infantil? Muitas vezes a aula pode parecer uma grande brincadeira, porém cada exercício tem que ser pensado para um desenvolvimento físico, que é a parte técnica, e o mental. O que essa criança está aprendendo? O que você está transmitindo para essa criança? E dentro desse parâmetro, vamos trabalhar com o lúdico. Gente, a gente fala muito de ludicidade, do lúdico, trabalhar com brincadeiras, mas até que ponto que essa brincadeira vai ensinar? Tem que pensar muito bem nisso, ok? Tem que pensar nessa parte. Então eu vou falar sobre o lúdico. O que é o lúdico realmente? O lúdico faz referência a uma dimensão humana que ressalta sentimentos de liberdade e espontaneidade nas ações desenvolvidas, realizando-se atividades desconstruídas, descontraídas e espontâneas, onde os envolvidos estão em constante aprendizado. Então tem que ver o que essa brincadeira vai trazer para essa criança. O que essa brincadeira vai ensinar para essa criança. Não é qualquer coisa, não é qualquer brincadeira, não é de qualquer forma. Tem que ser muito bem pensado. Trabalhar com a ludicidade, forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, música e dança. O intuito é educar e ensinar, se divertindo e interagindo com as outras crianças. Então tem que pensar nisso também, nesse todo, nesse conjunto. O lúdico nada mais é que ensinar e aprender se divertindo. Então isso é muito importante. Se você quer dar brincadeira, quer ensinar dessa forma, que tenha fundamento essa brincadeira, que tenha fundamento essa parte para envolver a parte técnica. É o que eu até escrevi aqui, mas nunca se esquecendo da parte técnica, tá? Antes de fazer uma estrutura técnica, que são os passos, a gente vai abordar aqui que, para mim, é essencial no desenvolvimento de uma aula de balé infantil. São 7 tópicos importantíssimos, foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Vamos falar novamente aqui. Sociabilidade, disciplina, memória, criatividade, coordenação motora e ritmo. Eu vou especificar todos esses para vocês passo a passo, o que é cada um deles. Nosso vídeo vai falar sobre isso hoje. E o próximo vídeo eu vou entrar com a parte técnica em relação a passos. Então é importante assistir esse porque é uma continuação. Então vamos falar sobre sociabilidade. É a qualidade de sociável que apresenta uma pessoa, ou seja, aquele que de maneira natural tente a viver em sociedade, como também aquele indivíduo amável que se relaciona bem com todas as pessoas. Vocês têm que trabalhar, pessoal, com a parte social da criança. Se ela está interagindo, se ela é muito quieta, se ela não está
conversando com as outras coleguinhas, com os outros coleguinhas. Tem que trabalhar essa parte social, porque é uma parte muito importante no balé, não só no balé infantil, pro resto da vida, quando estiver passando, pode estar no corpo de baile, você tem que ser uma pessoa sociável, então trabalhar isso nas crianças desde cedo. Vamos falar sobre um ponto importantíssimo que vocês têm que passar para essas crianças, desde agora. Ainda mais no mundo de hoje, a gente vê esse nome muito distante às vezes, que é disciplina. Temos que trabalhar a disciplina com elas. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas. Regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Então você, como professora, a escola, tem que determinar e impor essa disciplina, essas regras para esses alunos. E também pode se referir ao cumprimento de responsabilidade específica de cada pessoa, do indivíduo. Vamos falar da parte do uniforme, a disciplina, de como chega na sala, de como sai, de como cumprimenta o professor. Isso tudo tá ali na disciplina. E no balé, ou em qualquer outra modalidade, tem que determinar regras. No balé, questão de horários. Eu sei que a criança, por ser muito pequena, quem é responsável por ela? Pai, mãe, vovô, tio, tia, pessoas que são responsáveis por essa criança. Essa pessoa que é responsável por essa criança, você tem que impor horários. Horário de chegar, horário de sair, se vai assistir a aula ou não vai assistir a aula, se é permitido ou não é permitido. Questão do uniforme das alunas, dos alunos. Tem que impor essa regra. O balé tem essa parte dessa disciplina. O coque, o colar, a saia, a meia, a sapatilha. Em questão dos meninos, está bem apresentável, cabelinho penteado, o short, a blusinha, a sapatilha. Tem que impor essa regra. Mostrar também para as crianças as regras da escola, as regras da sala. Não pode subir na barra, eu vou falar isso também. Porque balé infantil não se usa barra. No segundo vídeo eu vou explicar por quê que não se usa barra. Eu nunca usei barra nessa fase. Só a partir de 6, 7 anos que eu coloco a barra para elas. Se pode bater no espelho, explicar por que não pode bater no espelho. Isso tudo está aí nas regras. Horário de ir no banheiro, horário de beber água, isso tudo tá na disciplina. Vamos passar agora para outra parte também que é fundamental. Atenção. Tem que trabalhar a atenção com essas crianças, para elas focarem naquele tipo de exercício, para você trazer elas para a parte da aula, você como professora, mostrar para elas que você está ali para ensinar, tá? Então vamos falar sobre atenção. Trabalhar desde cedo. Atenção define-se pelo direcionamento da consciência e estado de concentração mental sobre determinado objeto. Então, o que é o objeto aí? A aula, os passos. Qual o tipo de exercício que você está ensinando para que tenha aquele objetivo daquele exercício? Então, tem que ter atenção para aquela parte daquela aula, daquele exercício. Isso tem que passar muito para as meninas, para os meninos, essa atenção. Vamos falar agora de memória. Isso é importantíssimo. Isso se usa o resto da vida para quem está dançando, né? A memória é fundamental, porque se você não trabalha essa memória desde cedo, como é que você vai aprender um balé de repertório completo futuramente, tá? A memória é a capacidade de adquirir e armazenar e recuperar informações disponíveis internamente no cérebro, que são as memórias biológicas, e também o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas e vividas. Então, o que essa criança está trazendo de memória de casa?
O que essa criança está trazendo de memória biológica? E o que essa criança está aprendendo em questão de memória na sala de aula? Isso tudo nós como professores temos que pensar nisso. Vamos passar agora para uma outra parte, outro tópico que é importante, que eu acho o máximo, que é a criatividade. Quem é bailarino sabe, tem que trabalhar essa criatividade sempre, 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 sempre. Para futuramente ser um professor, para criar coreografias, espetáculos, criar aulas. Então essa criatividade a criança vai usar para o resto da vida, não só no balé, mas na parte de escola, de faculdade, futuramente, de um profissional, futuramente. Criatividade é muito importante. Então, o que é a criatividade? Produz por meio de interação entre o pensamento de uma pessoa e um contexto sociocultural. Há casos em que ela pode exteriorizar naturalmente da própria personalidade humana, por se tratar de uma função da mente humana. Por sua vez, também precisa ser ativada por meio de estímulos externos e internos. Então, a criatividade está dentro da gente. Agora, como que a gente vai exteriorizar essa criatividade na criança? Como que a gente vai puxar dessa criança o melhor que tem dentro dela? E qual tipo de exercício vocês estão desenvolvendo para essa criatividade? Entendeu? Tem muitas aulas aí que falam, aula criativa para baby class, aula criativa para balé infantil. Mas que tipo de aula criativa? Que tipo de exercício criativo vocês estão passando? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Como que vocês estão passando isso para as crianças? Com músicas, com exercícios com bambolê, com flores de EVA, com pandeiros. De que forma você está passando isso para a criança? Você tem que pensar muito. Agora vamos falar sobre coordenação motora. Tem que trabalhar isso muito, pessoal, muito coordenação motora com essas crianças, muito. Coordenação motora é a capacidade que o corpo tem de desenvolver um movimento, como pular, correr, andar, saltar. Na coordenação motora, ocorre a participação de alguns sistemas do corpo humano, como sistema muscular, sistema esquelético e sistema sensorial. Viu quanto é complexo? Não é uma coisinha só, são várias coisas. Com a interação desse sistema, obtém-se reação e ações equilibradas. A velocidade e a agilidade, como que as pessoas respondem a certos estímulos, medem a sua capacidade motora. Como que você está transmitindo isso como professor? Que tipo de exercício você está passando para essa criança? Trabalhar sistema muscular numa criança de 4, 5 anos, sistema esquelético, sensorial. No segundo vídeo vai vir muita coisa específica em relação a exercícios. Quais tipos de exercício vocês vão poder passar. Vamos falar agora do tópico de ritmo. O ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos musicais, regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves na composição musical. E tem que lembrar que no balé, cada exercício tem um ritmo musical específico. Então, você vai ensinar uma corridinha, é um tipo de música. Você vai ensinar o sauté, é um tipo de música, um tipo de ritmo. Você vai ensinar skip, é outro ritmo. Galope de lado, outro ritmo. Então, cada um deles é um ritmo específico. Tem que prestar muita atenção em questão disso. E eu vou citar 2 ritmos aqui para vocês entenderem um pouquinho. No balé a gente se usa o allegro. O allegro significa alegre em italiano. É um andamento musical leve e ligeiro. Pode ser utilizado em exercícios como passos de agilidade e explosão.
Vamos falar agora sobre o adágio. É um andamento musical lento. Pode-se utilizar em exercícios que têm por finalidade executar flexibilidade e equilíbrio. Por exemplo, développé, no exercício de développé, o exercício de alongamento, stretch. Esses são 2 ritmos dentre milhares de ritmos que a gente pode utilizar no balé. Então, eu trouxe essa parte para vocês, que eu acho que essa parte é muito importante. Esses 7 tópicos para vocês trabalharem, pesquisarem, para desenvolver com as crianças, com os alunos de vocês. Então, essa é a primeira parte do vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E logo já vem a segunda parte. Então, um beijo, até a próxima!